que eu vou falar aqui, Pai, começa, Senhor Jesus, a fazer o sobrenatural nas vidas que estão aqui dentro. Que a Tua presença, Senhor Jesus, tome esse lugar mais e mais. Que não seja eu, mas que seja a Tua palavra. Que assim seja. Amém e amém. Tudo bem, igreja? Hoje nós vamos finalizar João Batista. Quem veio quarta-feira sabe. Não é fácil pregar sobre João Batista, mas é necessário falar dele. Sabemos hoje sobre quarta-feira que nós pregamos sobre o pai e a mãe de João Batista. Quem que é o pai de João Batista? Vocês vieram quarta, né? Quem veio quarta? Zacarias. E a mãe? E qual que é o nome do anjo? Isso aí, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor seja clara e transparente, que nós entendamos o que Ele quer conosco. Irmãos, João Batista, sabemos que ele clamava no deserto, ele estava ali fazendo a missão dele, abrindo o caminho para Jesus. Por causa do que ele começou o ministério dele no deserto, pregando a verdade, algumas coisas começou a acontecer. Do que ele começou o ministério dele no deserto, pregando a verdade, você começa a incomodar as trevas. Porque você fala no deserto, pregando a verdade. João Batista pregava algumas coisas, incomodar as trevas. Porque você fala no deserto, pregando a verdade. João Batista pregava algumas coisas, incomodar as trevas. Porque você fala na parte dos fariseus, na quarta-feira. Quando os fariseus chegaram até João Batista, quem é você? Sabendo que João Batista era o caminho de Jesus, e sabendo o coração dos fariseus, ele tira uma palavra muito forte, que hoje é até meio difícil ver numa igreja. Quando João Batista debate com eles, bando de víbora, é uma palavra forte. Porque você sabe o que quer dizer a víbora? A víbora, quando estoura os ovos da cobra, os filhotes comem a mãe da cobra. O que eu quero dizer? É tão pesado a palavra de Jesus, que abala o nosso coração. Que o pecado da nossa alma, da nossa vida, tem que entender que servir Jesus não é fácil, mas é necessário para nós subirmos para o céu. Que a palavra do Senhor não seja confortável o bastante para nós continuar no pecado. Que ela não seja confortável, mas que ela comece a apontar a verdade para mim e para você. E ele apontava o caminho e não era o caminho. O caminho que ele estava apontando era Jesus. Nós vamos entrar na palavra e vamos começar a compreender um pouco do antes, saber quem é João Batista e por que o anjo escolheu a linhagem de João. E o porquê, aonde era vergonha para ela, se torna honra. E por que Zacarias fica em silêncio até João Batista nascer? Às vezes Deus te dá uma promessa e fala com você, mas às vezes nós somos tão boca aberta que não acontece. Sabe por quê? Porque Deus falou com você no seu quarto, falou que ia acontecer, mas você duvidou da promessa do Senhor. Lucas 1:5.
Lucas 1:5. Todo mundo achou? Amém, igreja? Então, vamos lá. O anúncio do nascimento de João Batista. Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Olha só a promessa. Ela era E você sabe que naquela época, mulher que não tinha filho não era honra para aquela cidade. A Bíblia vai falar aqui que quando ela nasce João, quando o anjo fala com ela, ela se alegra. Olha que coisa maravilhosa saber que Deus olha por nós. Aonde era vergonha para ela, traz honra para aquele lugar, traz honra para a família. Continua, pastora. E ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal. Ele estava onde? Ele estava no templo. Ele estava no templo servindo, mesmo sabendo que não ia ter filho, porque a esposa não podia ter, mesmo que as pessoas podem falar, mesmo assim ele estava alegre, servindo no templo. Continua. Pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Uau! E aí, irmãos? Você entende que a oração é muito importante para a nossa casa? Você entende que a oração é muito importante para servir ao Senhor? Quando ele estava lá fazendo a parte do incenso, tinha pessoas, a multidão, orando lá dentro, chamando a presença do Senhor. E ele orando, um anjo, Gabriel, ele desce naquele lugar. E Deus escuta orações. Continua, pastora. Sua esposa lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Sabe por quê essa parte da bebida? Porque ele tinha uma missão muito importante. Você e eu temos uma missão muito importante: pregar o evangelho. Como eu posso pregar o evangelho no pecado? Como eu posso ser separado e continuar no pecado? Sabe por quê? Porque se ele tivesse começando ao erro da parte do vinho ou da bebida,
Na hora que ele estivesse no deserto, o sacerdote chegava para ele, os fariseus chegavam para ele e ia acusar ele. Por isso que ele não podia ter erro e nem falha. Antes de João nascer, ele já tinha um propósito. Aleluia. Antes de ele nascer, ele já tinha uma missão. Ele nasceu e depois teve a missão, o anjo chegou. O anjo fez o milagre, mas já falando a missão que ele tem. Deus não faz nós de qualquer jeito. Ele faz nós para ter uma missão. Continua, pastor. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Olha só o que vai acontecer por debater com a missão que Deus tem conosco. Continua. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. E aí, irmãos? Deus tem um propósito para mim e para você. Deus te tirou talvez de lugares errados. Deus te resgatou de alguns lugares para você ter uma missão e uma caminhada com Ele. Mas às vezes o silêncio nos atrapalha. Às vezes o silêncio é que nós achamos que Deus não está fazendo, porque nós precisamos ver movimentos para Deus fazer. Deus não se move com o seu choro. Deus se move com a sua oração. Porque chorar você chora em qualquer lugar, mas orar é quando você está bem arrependido mesmo, ou quando você precisa de algo. E o propósito do silêncio aqui é que o anjo viu que ele podia atrapalhar a missão de João Batista. Então preferiu calar. Às vezes não chegou ainda o nosso propósito, a nossa missão, porque nós falamos demais. Às vezes é entrar no nosso quarto, orar ao Senhor, no silêncio, que Ele vê nós no secreto. A palavra não fala isso? E por que nós saímos do secreto falando? Quando Jesus fala sobre isso, Ele fala uma missão que nós não entendemos. Como Deus vê nós no secreto. Antes de acontecer algo, Deus já está vendo o que vai acontecer. Por isso que Ele fala: feche a porta. Eu vou repetir sobre a porta para você. A porta, quando está aberta, você viu quando começou o culto, as criançadas estavam fazendo uma bagunça lá fora. Algumas pessoas chegam: pastor, mas as crianças vão subir. Deixa as crianças. Se já estiver atrapalhando algo, fecha a porta. Se o barulho estiver te incomodando, fecha a porta do seu quarto e escuta só a voz do Senhor. Se você entrou no seu quarto e ainda você escuta barulhos te acusando, te apontando, te falando, fecha a porta do seu coração e entra no secreto. Continua, pastor. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava:
por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. E aí? Deus arranca a vergonha. Aleluia. Deus arrancou a vergonha daquele lugar. Deus podia ter escolhido qualquer pessoa que é o normal, que não tinha esse problema. Mas Deus escolhe os que não o mundo ia escolher, mas Ele escolhe o improvável para ser aprovado por Ele. Deus não escolheu eles porque eles são bonitinhos. Deus escolheu eles porque tinha propósito e processo na vida deles. Aquilo que era vergonha para ela, hoje é honra saber que Deus escolheu. João Batista, ele podia ter uma escolha muito simples. Continuar a geração do pai e da mãe. Continuar entrando no Santo dos Santos, orando. Continuarmos naquele movimento. Mas ele resolveu fazer algo sobrenatural. O que é natural? A gente continuar a sequência dos nossos pais. Mas o sobrenatural é virar as costas para a religião e debater a religião e seguir o propósito que Deus tinha com ele. O propósito dele é tão grande que nós vamos entrar em Mateus 11:1, que o próprio Cristo reconhece Jesus. Lembra que eu falei do silêncio? João Batista, ele vai preso, porque ele denunciava os erros. Eu vou explicar um pouco mais profundo, um pouquinho, para nós entrar logo nessa palavra. Quando eu falava de Messias, os fariseus, os saduceus, essas pessoas todinhas, eles achavam que o Messias ia vir destruindo a metade daquela cidade. Eles não achavam que Jesus ia ser uma pessoa comum, para pregar o evangelho para pessoas comuns, tirar o pecado das pessoas comuns. Eles acharam que Jesus ia chegar e ia condenar todas aquelas pessoas. Ia pegar esses pecadores, já estão pecadores, que vão para o inferno. Pesado, né? Mas quando chega Jesus, com a sensibilidade do amor, quando ele vem, é totalmente diferente do que as pessoas falavam. As pessoas estavam prontas para pegar a espada, guerrear com o Messias. Mas, quando chegou Jesus e fez os milagres e começou a pregar, isso abalou o lugar. Nos abala até hoje algumas pessoas, porque ele foi contra a religião. E João Batista achou que Jesus, porque João Batista estava preso, ele ia chegar lá, ia estourar tudo, ia quebrar tudo, ia tirar João Batista de lá. Mas o sinal de Jesus não estava na força, mas estava no amor. Vamos lá? Todo mundo achou? Pode ir, pastor. Jesus e João Batista.
Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E aí? Às vezes o silêncio não é a resposta de nós desconfiar de Jesus. Às vezes o silêncio é a resposta que nós precisamos. Mas Jesus, o Senhor não vai fazer. Jesus, não está na hora de começar a pôr a mão nesse problema. E você quer começar, às vezes eu brinco com a pastora assim: amor, calma, não atropela a Deus. Deixa Ele fazer da vontade dEle. Porque a vontade dEle é melhor e maior do que a nossa. E o nosso problema é que nós queremos atropelar Jesus. Vamos fazer do nosso jeito. Às vezes Jesus falou: não, espera. Não, mas vamos fazer, vamos atacar, vamos fazer. Calma. O Natal solidário, igual a pastora estava falando aqui, nós não tínhamos recebido quase nada de doação. Mas pessoas começaram a nos ligar e falar sobre o Natal solidário. Pessoas de longe. E 2 dias antes as pessoas me lembram: pastor, mas nós não temos nada. E agora vai dar certo esse Natal solidário? Eu falei assim: se Deus mandou nós esperar, vamos esperar. Eu não me movo com a minha vontade, mas eu me movo com a vontade do Pai. Nós temos que começar a caminhar e entender que não é a minha vontade e a sua vontade. Se não deu certo ainda, é porque o Senhor está preparando uma coisa melhor e maior para você. Aí se eu vou falar algo para você, e se Ele não preparar, você vai atropelar? E se Ele não fazer, nós vamos atropelar? Nós vamos mandar 2 mensageiros lá para Jesus? Fala: e aí Jesus, é você mesmo que está lá? Ou temos que esperar outro? Continua, pastor. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Olha isso. João Batista, ele não negou Jesus. Mas às vezes a nossa ansiedade, queremos coisas rápidas. João Batista, ele vê o que ele estava passando, por tudo que ele fez para trazer o caminho. Ele achou que Jesus estava demorando. E faz isso aos nossos olhos humanos, tá? Quando uma pessoa desconfia de nós, a primeira coisa que nós fazemos, talvez algumas pessoas, é olhar e falar: você viu como que ele é
ignorante demais. Você viu que ele não presta e começa a colocar peso em outras pessoas. Mas Jesus não. Ele começa a falar da qualidade de João Batista. Ele começa a falar do amor de João Batista. Ele começa a falar assim, ainda falou, não há outro que passou por mulher. Para e pensa, nós olhamos tantos profetas antes de João Batista, tantos líderes, tantos reis, e Jesus fala que não há, porque ele foi reto, ele não errou, ele não pecou, ele anunciou o evangelho. Às vezes nós vamos perder o pescoço anunciando o evangelho. Às vezes nós temos medo de perder a amizade. Não tenha medo de perder a amizade, tenha medo de perder a presença. Não tenha medo de perder algumas pessoas que começaram com você, mas não se preocupa. Jesus vai terminar com você. Vai até o final com você. Mesmo que se a sua mãe te abandonou, mesmo que o seu irmão te abandonou, mesmo que seus amigos te abandonou, Jesus não abandonou. Continua, pastor. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Vocês sabem quem é o Elias? O Elias era um profeta que já falava de João Batista. O Elias, ele era um profeta que falava igual João Batista. E ele apontava para João Batista. Por isso que Jesus fala de Elias, que apontava a João Batista. Por isso que eu falo, antes de acontecer, Deus já está fazendo por você. Antes de dar certo, Deus já está movendo o seu coração. Por isso que Jesus fala de Elias. O Elias fala de João Batista, e no meio de uma pregação, Jesus traz a memória do que o Elias, o profeta Elias, falava de João. Continua, pastor. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído de demônios. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Oh, aleluias. Vocês estão entendendo que a palavra do Senhor, ela não te abandona? Sabendo que João Batista estava preso, ele não esquece de João Batista. Ele fala para uma multidão sobre João Batista. Eu gostaria de trazer para vocês também Malaquias 3:1.
Vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando aqui de João Batista. O Elias está falando de João Batista. Às vezes, irmãos, nós temos que compreender e entender o Evangelho de Cristo. Entendendo que o Elias já estava apontando João Batista. E João Batista depois começou a apontar o caminho que é Jesus. Eu vou te falar algo para você. João Batista fez algum milagre? Não. Mas por que Jesus fala dele desta forma? Porque ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim da vida dele. Mesmo sendo morto por Jesus, mesmo sendo entregue, preso, morto, falamos de João Batista até hoje, porque o caminho é Jesus, a direção é Jesus. Temos que apontar não para uma placa de igreja e nem para uma visão, nós temos que apontar para Jesus. Jesus está chamando pessoas para o Evangelho, não está chamando placa de igreja. Jesus está chamando pessoas não só aqui dentro, mas pessoas fora do templo. Precisamos entender e compreender o que Jesus quer comigo e com a minha família. Sempre falo para a pastora assim, essa geração, nós somos o João Batista. Essa geração tem que ser o João Batista, que prega o verdadeiro evangelho, que aponta o erro, que aponta falhas, que direciona o pecado. Nós somos a geração de João Batista para os nossos filhos. Não, mas ele é só adolescente. Ele está nesse mundo agora, mas logo, logo ele volta para Jesus. E se não der tempo? Você vai poupar de pregar o verdadeiro evangelho, porque você está passando a mão na cabeça das pessoas? Hoje teve uma coisa que eu nunca ia imaginar que ia acontecer aqui em Santa Isabel. A passeata. Eu vi algumas fotos, eu vi jovens, mas muito jovens, menores de idade, neste lugar. E eu tinha posto no grupo a semana passada, na outra semana, um grupo de pastores. Eu falei, nós vamos ficar calados até quando? Vamos movimentar o verdadeiro evangelho ou vamos calar a boca? Nós não estamos nem orando para os de dentro da nossa casa mais, nem apontando mais o erro e nem a falha. A pastora colocou aqui para mim que eu estou ao vivo, mas é pecado. É pecado. A Bíblia me ensina e me mostra que o ato sexual é pecado. E não tenho medo de estar ao vivo. A pornografia é pecado, a bebida é pecado. Se você está nessa prática, você está no pecado e vai para o inferno. Jesus não está nessa passeata. Jesus quer converter essas pessoas
Mas nós não podemos se convencer deste pecado. Não podemos passar a mão. Temos que pregar o verdadeiro evangelho. Se está ao vivo, se está com multidão, se está com 2 pessoas, 3 pessoas, é pecado. Se for o caso de ir preso igual João Batista, não temos que ter medo, porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. Eu oro pelas crianças que estavam naquele lugar. Misericórdia. Eu vou falar algo para você. Vamos lá. Um adolescente procurou nós e falou: pastor, o que você acha disso e disso e disso? Eu falei assim: eu posso falar para você? Eu vou continuar pregando da mesma forma. É pecado. Mas pastor, eu vou começar a frequentar a sua igreja. Eu falei assim: me desculpa, por amor a você, eu preciso te levar para o céu. Eu não posso poupar palavras de falar a verdade. Irmãos, se algo estiver incomodando vocês, que não seja a verdade da palavra, se não te incomoda aqui dentro, se você continua no pecado, no erro, na falha, na pornografia, isso não te incomoda, é porque você nunca ouviu a voz do Senhor, você nunca foi convertido, você sempre foi convencido da palavra do Senhor. Não adianta ser conhecedor da palavra, igual os fariseus eram, mas nunca entendeu o que Jesus queria com essas pessoas. Arrepende-se. Santa Isabel, arrepende-se do seu pecado. Prefeito, arrepende-se do seu pecado. Isso não é de Deus. Que o nosso Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. Vocês sabem que muitas coisas estão acontecendo, mas não podemos fechar os olhos. Ah, não, mas é outra família. Ah, é outra igreja. Ah, não sei o que. É errado. João Batista, ele não perdeu o pescoço, porque ele fala assim: então, venha para Jesus. Venha, lindo. Se você está no pecado, lindo, você está no erro. Que o Senhor Jesus traga luz para nós, igual Jesus, João Batista trouxe para aquele lugar. Sabe quantas pessoas iam lá? Ia multidão. Sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? De 1 a 2 anos. Você está com medo de fechar essa porta? Se fechar essa porta, nós vamos para a praça. Se fechar a praça, nós vamos para a rua. Mas temos que pregar a verdade. Porque, sabe por que eu estou falando isso? Não é por causa de mim. É por causa desses adolescentes que estão aqui, ó. É por causa do meu filho e minha filha que está. É por causa do filho de vocês que eu estou falando. Temos que falar para os nossos filhos: é pecado. É errado. Ai, mas a escola... Não, a escola está errada, porque quem está te criando sou eu. Eu estou te ensinando segundo a Bíblia está me ensinando, me ensinou. Jovens, é pecado. E se for para perder o pescoço e o Senhor me reconhecer, amém por isso. Se você está pegando a verdade e dói nas pessoas, e o Senhor está te reconhecendo como um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador da palavra, tenha ânimo. Porque Jesus fala: eu venci o mundo.
Tudo que nós fazemos não é por causa de nós, porque nós não se apontamos, nós apontamos a Cristo. Tem uma direção, Cristo. Tem uma missão, Cristo. Por isso, quando nós vamos pregar em bairros, nós não pregamos sobre o Raiz em Cristo, nós pregamos sobre Cristo. E não importa o lugar, a palavra tem que ser pregada. Gostaria que vocês fechassem os olhos, pode apagar a luz. E se eu for preso, leve a marmita para mim lá, hein? Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha com confronto, Pai. E Espírito Santo de Deus move a nossa vida. Senhor Jesus, Pai, traga um renovo no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja o confronto dos nossos pecados. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha como uma espada, Senhor Jesus. Continue, Senhor Jesus, direcionando a nossa vida, Senhor. Direcionando nossos filhos, Pai. Direcionando nossos jovens, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja necessário, Pai, para nós pregar o Seu Evangelho, Senhor. Nunca foi sobre nós, foi através de nós que o Senhor plantou o Teu nome, Senhor. Para trazer o Espírito Santo, Senhor. Para pregar a verdadeira palavra. Arrepende-se dos nossos pecados. Senhor Jesus, entre na nossa casa, entre na nossa vida, Senhor, entre no nosso relacionamento, Senhor, entre nos nossos jovens, Pai, entre na nossa cidade, Senhor Jesus. Senhor Jesus, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, Pai. Nós pregamos a verdade e a direção da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue falando mais e mais sobre esta cidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue, Pai, movendo vidas que querem pregar o Evangelho, que não tenha medo, Senhor. Senhor Jesus, não é por nós, mas é pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem pessoas querendo mudar, Pai, querendo trazer o amor sem razão. Espírito Santo de Deus, Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja motivo e combustível para nós continuarmos falando. Senhor Jesus, que João Batista não morreu em vão, que João Batista não morreu em vão, Senhor. Em nome do Senhor, que ele trouxe o ensinamento, pregar o Evangelho a todas as pessoas que precisam ouvir a verdade. Senhor Jesus, que não seja nós, Pai, mas seja a Tua palavra, que é a Tua mensagem, Senhor. E Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça de novo. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, que nossos filhos sejam direcionados à Sua mensagem.